Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Essa palavra quer dizer repetição da lei, ou a lei novamente. Esse é o nome Deuteronômio. Eu comecei na sexta-feira, mas tem muita coisa que Deus está nos dando. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, fica atento, eu sempre digo, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Fica atento numa pregação, numa mensagem. Fica atento quando você está lendo a Bíblia, não por ler, quando você lê com aquela vontade de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar algo com você. E fala profundamente. Ele diz assim, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Eu falo que a Bíblia diz para nós que a palavra de Deus, ela não é, então, a letra morta. Não. O que é a letra morta? Por exemplo, o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Qualquer criança que está na escola, lembra, nós adultos podemos até esquecer a data, né? Que é o descobrimento do Brasil, de um homem chamado Pedro Álvares Cabral. Chegou aqui, descobriu o Brasil. É uma letra, mas aí não muda, está ali, entende? Aí você olha de 7 de setembro de 1822. O que aconteceu ali à margem do Ipiranga? Proclamação da República, né? Independência ou... Puxa, que bonito, né? Quer dizer, isso aí é decoreba. Tem pessoa que decora fácil. A palavra de Deus não é decoreba. Você ouve a pregação, ouve a mensagem e ela fala ao seu coração. Em cada culto, quer dizer, em cada leitura, em cada pregação, você pode ouvir de uma maneira diferente. Lembra do caso, não me atira a pedra não, do homem chinês e o coreano. O chinês, falido, coitado, perdeu tudo na vida, estava assistindo o seu pastor era sul-coreano. E o pastor disse, Jesus disse, bom é o sal. E ele continuou. E ele ficou, bom é o sal é bom, eu vou trabalhar com sal. Foi refinar sal, se tornou magnata do sal. Eu falei que se ele tivesse conversado com o pastor, quando você estava pregando ali, alguma coisa falou no meu coração. O quê? Você falou que Jesus disse que o bom é o sal, eu vou trabalhar com sal. Não, irmão, talvez o pastor poderia atrapalhar. Não, irmão, não é nada disso que eu preguei, não, eu falei outra coisa. É verdade. Mas quem prega é o pastor, mas quem fala é Deus, e Deus falou o coração dele. Tanto que ele se levantou, então você fique atento, porque a mesma situação pode ter, quer dizer, a mesma passagem bíblica, ela pode dar várias orientações, assim é a palavra de Deus. Foi nisso que o Moisés errou. Lá no livro de Êxodo, é que 3 livros atrás, Êxodo é o 2º, eu estava no 5º, né? Vou passar para o 2º, capítulo 17. Êxodo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, a com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos de anciãos de Israel, e veio água para todo mundo. O tempo passou, situação idêntica, e a mesma reação do povo. Aliás, esse povo era duro de coração. Esse povo constantemente questionava o agir de Deus. Vamos para Números, capítulo 20, versículo 2. Números, capítulo 20, versículo 2. Diz, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e a nossos filhos?
E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão. Atenção, e falai a rocha perante os seus olhos. Notaram? Mesma situação, faltava água. O povo murmurou, o povo discutiu, contendeu a discutir, o povo discutiu com Moisés, como se Moisés fosse culpado. Por que você nos trouxe? A congregação falou, a congregação é do Senhor, não é tua não, você trouxe para esse lugar, que direção que você tem? Questionaram Moisés. Moisés disse: vão me apedrejar. Foi falar com Deus. Deus disse: agora você vai reunir todo o povo, não é só alguns não. Veja que é assim, toma, vai e ajunta a congregação. Antes era só os anciãos, agora a direção era diferente. Já era diferente a partir daqui, todos. Tu e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação os seus animais. Mas o Moisés estava tomado por uma emoção negativa. Moisés estava inquieto, Moisés estava agitado, ele era um homem muito manso, mas ele estava nervoso. Já ouviu alguém falar assim: parece que o crente está com capeta no corpo hoje? E o Moisés estava chateado. É verdade, já ouviu alguém falar: fala com o pastor não, que o pastor está com um bicho mau aí. Fala com o irmão não, fala com a irmã não. E às vezes acontece. Por isso temos visto já bastante o nosso testemunho. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Opa, fazendo o que Deus mandou. E Moisés e Arão reuniram a congregação. Tudo certo, diante da rocha, está tudo certo. E Moisés disse-lhes: agora é o lado humano. Ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Agora era o homem. Quando então ele deixou de ouvir a voz de Deus, quer dizer, ouvir e atender, de ser dirigido por Deus, e foi dirigido pelos seus instintos, quer dizer, pelas suas emoções, que eram negativas. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Não, Moisés, a situação era a mesma, mas a direção era outra. Somos nós. Pastor, eu não entendo, eu passei por uma situação semelhante, eu estou fazendo tudo conforme eu aprendi. Ouça, a Bíblia não é letra morta. Deus vai lhe dar a direção. Quantas vezes a direção é um pouco diferente. Agora eu vou resumir para você aqui, que não dá tempo de falar tudo, que eu estou com outra passagem. Veja só, a água veio. Eles beberam água. Todos os animais beberam água. Todo o povo bebeu água. Mas Moisés não entrou. Ele e aquela congregação, dos 20 anos para cima, ninguém entrou lá. Até que todos expiraram no deserto. Coisa séria, pessoal. Eles não entraram na terra prometida. E o Moisés perdeu. Depois o Moisés pediu para Deus, Deus disse: Moisés, já resolvemos isso. Deus fez o Moisés subir no Monte Pisga, ele olhou toda a terra prometida e ali ele não entrou, só viu. Quem entrou foi o Josué, por causa da sua emoção negativa. A nossa mensagem é essa: situação idêntica, mas a direção era diferente. A letra não é morta, tem que pedir a direção. Cada caso, Deus pode dirigir de maneira diferente. Nós temos o caso, por exemplo, vou citar agora, dos cegos na Bíblia. Veja o Bartimeu. Bartimeu clamou para Jesus parar e dar atenção para ele. Jesus parou, mandou chamá-lo. Ele foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Na mesma, a tua fé te salvou. Jesus nem tocou a Bíblia, não diz que ele fez imposição de mãos. O cego ficou curado. Oh, glória a Deus. Mas no outro cego, o cego, eu citei Marcos 10, 46 em diante. O cego de Marcos também, 8, 22, é o cego de Betsaida, é outro cego. Nesse, Jesus cuspiu no chão. Fez uma lâmpada. Eu falei que não tive fé para isso. Porque quando eu faço uma campanha, eu dou sabonete. Sexta-feira estamos na campanha do sabonete. Aí tem irmão, isso ainda é de Deus não. Já ouvi alguém falar assim: isso é macumba evangélica. Cada uma, né? Não, isso aí não. Isso aí é crendice. Isso aí é não sei o quê. Isso é elemento. É que eu não tive fé para fazer o que Jesus fez. Senão eu ia colocar aqui um tablado cheio de barro e todo mundo passasse, ia cuspir no chão, fazer uma lama e vai lá. Ia botar um tanque ali, a pessoa ia acabar se lavando. Eu não tive fé para isso ainda. Então eu dou o sabonete. Né?
Eu dou um sabonete que, vamos dizer assim, é mais tranquilo, né? É menos, vamos dizer assim, vai ter menos rejeição. Ah, não é questão de fé. Mas e nesse cego, então, Jesus teve que fazer isso. E aí, né, esse é o cego de João 9, eu mesmo misturei agora. O João 8, 22 foi até mais, Marcos 8, 22, foi mais ainda. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu não, tá? Cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos. E aí, está vendo alguma coisa? Estou vendo os homens como árvores que andam. Tem gente que é negativa, né? Cidadão é paralítico, nunca levantou, não andou, dá os primeiros passos, e aí? Não estou conseguindo andar. Ué, o que ele está fazendo aí? Mas desse jeito? Ele quer correr. Jesus, está bom. Jesus tocou nele novamente, e agora? Vejo agora tudo. Vejo distintamente a todos, vejo ao longe. Só para mostrar a você que a mesma situação, eram cegos três, mas situações diferentes. Fica atento ao que Deus está falando. Vamos voltar a Deuteronômio? Capítulo 28, então, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é a minha voz que você tem que ouvir, é a voz de Deus. Aquele homem chinês não ouviu a voz do pastor, ouviu a voz de Deus. Ele era um homem falido, estava arrasado, e estava ali ouvindo a palavra. E Jesus disse, bom é o sal, o pregador pregando, mas Deus falando, vai trabalhar com sal. Se ele falasse com o pregador poderia ter atrapalhado. Não, rapaz, o que eu falei foi outra coisa, não falei nada disso, poderia atrapalhar. Mas ele seguiu e se deu bem, a mesma coisa. Então diz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, é o que Deus está falando. Lembra da oração do Pai Nosso. Quem lembra do versículo 11 de Mateus 6? Mateus 6, 11. O pão nosso, dá-nos hoje. O pão que era o maná, no deserto, eles iam buscar todos os dias, tinham que buscar. E só podiam colher para comer naquele dia. Se algum faminto assim, eu sou espertinho, vai que dá uma fome na madrugada, né? Não tem isso? Pessoa que acorda na madrugada para assaltar a geladeira, aí eu vou deixar, claro, alguém vai dizer, pastor, não tinha geladeira. Só estou dizendo, naquela época, não podia. Cada dia eles tinham que ir lá. Na sexta-feira eles tinham que colher em dobro, porque tinha o cerimonial do sábado, que eles guardavam o sábado. Então tinha que ser, porque no sábado não podiam trabalhar. Era o único dia que a porção tinha que ser dobrada. Fora disso, todo dia. Nós não. Disse um pregador, muita gente come um lanche frio, às vezes uma vez por semana, quando está na igreja. Não, você tem que comer todos os dias. Pega aquela mensagem, até pode ser aquela palavra que o pastor deu, e todo dia você vai comendo um pedacinho dela, vai comendo. Todos os dias. Todo dia abra a Bíblia, leia 2, 3 versículos. Eu não tenho tempo, devia tirar tempo. Porque como tem gente que não tira tempo para isso, para aquilo, depois fica doente, vai ter que tirar tempo, fazer o tratamento. Então faça o tratamento espiritual. Um dia uma médica falou assim, não aqui um tratamento que ela faz. Ela disse, aqui não tratamos de doença, não. Nós tratamos para a pessoa não ficar doente. Então, vá diante de Deus, busque ao Senhor, se envolva com Deus, não espere chegar ao mal, ao contrário, quando o mal chegar, você está firme, você está forte, fortalecido no Senhor. Então ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai levantar a sua cabeça, você não vai dobrar, não vai abaixar a cabeça, não, é um câncer. Hoje um pastor deu um testemunho, há anos atrás, a esposa dele foi diagnosticada com câncer, moça nova na época, estava há pouquinho tempo de casada, tinha acabado de ter, do primeiro filho, que hoje até um sargento do exército, filho deles, entende? Lá na Paraíba. E ele então, quando soube do câncer, me telefonou, pastor Jaime, eu conheço ele desde criança, o pai dele foi meu obreiro há muitos anos, já está na glória hoje. Ele disse, pastor Jaime, descobriu, eu disse, amigo, você não procurou o gigante Golias. Eu sempre digo nas pregações, não procure o gigante Golias, mas se ele aparecer, derrube o gigante em nome de Jesus. Apareceu um gigante na sua vida, querendo acabar com vocês, é um câncer na esposa dele, né? Que era um câncer tão agressivo, que quando o médico abriu, já tinha outro entrando no esôfago. Mas Deus mudou toda a situação. Isso eu estou falando, o menino dela, que é sargento hoje do Exército, era um bebê. Até hoje você vê que ela está aí. Esse é o nosso Deus, irmão. As lutas virão, mas você não temerá. O que você tem que fazer? Todos os dias ouça a voz do Senhor. Todos os dias busque o seu pão. Todos os dias se alimente da palavra. E quando a luta surgir, você não vai ter medo. Amém?